Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Eu quero falar nos seres viventes vistos pelo profeta Ezequiel e os discos voadores também que ele viu. Esta revelação começa o livro de Ezequiel. E às vezes a gente se pergunta por que Deus quis falar alguma coisa assim nova, diferente, ou, enfim, dar a entender certos mistérios. Vamos ver como começou. E até o início do livro de Ezequiel é um pouco misterioso. Não dá para a gente ter certeza ao que ele se refere. Aconteceu no 30º ano, no 5º dia do 4º mês, que estando eu no meio dos exilados, junto ao rio Quebar, se abriram os céus e eu tive visões de Deus. Esse 30º ano não é do cativeiro e provavelmente era da idade dele. E ele estava junto ao rio Quebar, também não se sabe com certeza. A suposição é que esse rio Quebar era o canal que eles estavam abrindo para as águas do rio Eufrates inundarem e darem mais segurança contra os ataques dos inimigos. E ali a Babilônia então usava os cativos para o trabalho braçal, cavar a terra ali abrindo aquele rio que eles chamaram de Quebar. Essa é a suposição de alguns estudiosos. E o Ezequiel estava ali não trabalhando no serviço braçal. Embora ele fosse cativo, tinha uma certa mordomia. Como ele era sacerdote, o trabalho dele era intelectual, religioso, ele não tinha necessariamente que trabalhar no serviço braçal, como os demais cativos. Mas ele estava ali, acompanhando, vendo. E então, nesse 5º ano do cativeiro, ele disse que veio expressamente a palavra de Deus a ele na terra dos caldeus, junto a esse rio Quebar, e ali sobre ele esteve a mão de Deus. Interessante, ele diz que a palavra de Deus veio a ele, mas começou com visão. Algumas pessoas questionam: existe o dom espiritual de visão? A Bíblia menciona que existe profecia. A visão é uma das maneiras de a profecia ser dada por Deus. E aqui nós vemos, veio a palavra do Senhor, depois Deus falou bastante com Ezequiel, mas para começar foi uma visão. A inauguração dele neste ministério profético foi com aquela visão, aquela revelação que ele teve. Então, como foi aquela visão? Ele disse: eu olhei. Ele estava ali assentado junto ao rio Quebar e ele olhou. E eis que um vento tempestuoso vinha do norte e uma grande nuvem. Então veio o vento, uma nuvem, e nessa nuvem fogo a se revolver. Ele começou a ver fogo dentro da nuvem e um resplendor ao redor dela. Então aquele resplendor de luz ao redor dela. E no meio disto, uma coisa como metal brilhante que saía do meio do fogo. Então viu aquele fogo e o metal que brilhava muito. Do meio dessa nuvem saía a semelhança de 4 seres viventes, cuja aparência era esta: eles tinham a semelhança de homem. Seres viventes, eram anjos que ele viu, seres viventes, porque aquilo vinha no ar, não tinha uma existência concreta, mas a visão era bem forte. E ele viu então aqui
aquele vento, seguido da nuvem, no meio da nuvem fogo, no meio do fogo aquele metal brilhante, e então saía dali a semelhança de 4 seres viventes e com aparência de seres humanos. Esses seres viventes vão aparecer de novo no Apocalipse, junto ao trono de Deus. Existe muita especulação sobre isso, não sabemos esses seres viventes, há muita correlação disto com outros textos da Bíblia, 4 seres viventes, 4 evangelhos, etc, etc, mas essas coisas não podem ser tomadas necessariamente como base de doutrina. Aquilo que a Bíblia não diz claramente não pode ser tomado como base de doutrina. Base de doutrina é aquilo que é dito explicitamente. Nem mesmo de forma figurada a gente pode tomar como base de doutrina. Entenda isto. Nós temos o direito, a liberdade de fazermos uma interpretação daquilo que é figurado, mas não tomar isso como base de doutrina. Aqui a revelação era então daquele quadro, depois aquilo vai ficar mais claro, e ele vai ver acima daqueles seres viventes algo semelhante a um firmamento como cristal, como se fosse um piso transparente de cristal brilhante que metia medo. E debaixo do firmamento as asas dos seres viventes, e depois ele vê acima do firmamento, ele viu como que um trono, e semelhante a uma safira, e sobre essa espécie de trono uma figura semelhante a um homem, que era o trono de Deus. Então essa era, ele termina o capítulo 1 dizendo assim, essa era a aparência da glória de Deus. Vendo isto, eu caí com o rosto em terra e ouvi a voz de quem falava. A partir daí, Deus começou a falar com ele também, não só a mostrar as coisas. Como ele estava caído, o Senhor diz, põe-te de pé, porque eu preciso falar com você. Então entrou em mim o Espírito quando ele falava e me pôs em pé. A força veio de Deus, o Espírito de Deus tomou o profeta e o colocou em pé. E ele então me disse, filho do homem, essa expressão filho do homem é usada por Deus aqui, filho da humanidade, o homem, o varão, eu envio você aos filhos de Israel, também às nações rebeldes que se insurgiram contra mim, tanto os filhos de Israel quanto as nações rebeldes. Eu envio você para falar profecias contra Israel e contra Judá também, e contra outras nações que estão rebeldes contra mim. Você vai começar a exercer este ministério profético. Ezequiel tinha 30 anos na época e já estava há 5 anos no cativeiro. Deus esperou e então começou a ministrar a ele. O Ezequiel, no meu entender, foi o primeiro. Deus começou com ele um despertamento, pegou o Daniel, os amigos de Daniel, depois vieram outros e outros no cativeiro. Houve uma verdadeira operação de Deus no cativeiro, um avivamento. Houve um avivamento no cativeiro, o despertamento para as coisas de Deus. É bom a gente lembrar que Deus tinha falado para Jeremias em Jerusalém, no capítulo 5, provavelmente até na época do Josias mesmo, ou de algum dos filhos de Josias que reinaram lá, no capítulo 5, versículo 1. Dá a volta agora às ruas de Jerusalém, procurem, vejam se existe uma pessoa sequer que pratique a justiça ou que esteja na brecha
e eu vou salvar essa cidade, se houver uma pessoa sequer. Você se lembra que quando Deus foi destruir Sodoma e Gomorra, o Abraão, desconfiado da situação, começou a interceder junto a Deus. Senhor, se a cidade inteira está no pecado, mas se houver 50 justos, o Senhor vai destruir a cidade ainda assim? O Senhor disse, não, se houver 50 justos, eu não destruirei a cidade. O Abraão continuou 45, 40, 30, 20. Senhor, não te indignes contra mim se eu perguntar mais uma vez. Se houver 10 justos na cidade, o Senhor vai destruir a cidade tendo os 10 justos? O Senhor disse, se houver 10 justos na cidade, eu não destruirei a cidade tendo 10 justos ali. E o Abraão parou de falar com Deus. Ele poderia ter continuado, mas ele já tinha perguntado tanto. Ele poderia ter continuado, se houver um justo. A resposta seria a que o Senhor deu para o Jeremias. Se houver um justo, eu não vou destruir a cidade com um justo ali dentro. Mas eu posso fazer uma outra coisa. Eu posso tirar aquele justo, aí não fica ninguém. Aí eu destruo a cidade. E foi o que aconteceu. O Senhor destruiu Sodoma e Gomorra depois de tirar o Ló, que lá no Novo Testamento, no livro de Judas, é dito que ele era justo. É interessante. E então Deus destruiu a cidade, porque o único justo foi tirado pelo Senhor. Aqui nós encontramos Deus dizendo, eu vou destruir, eu vou enviar você para avisar antes de destruir. Tanto em Israel, quanto nas nações rebeldes, antes de executar juízos, eu vou tirar os meus servos justos, se houver, e vou avisar profeticamente, viu, Ezequiel? Então aprenda isso. Você precisa saber quem sou eu que estou falando com você. Provavelmente o Ezequiel conhecia Deus da religião, mas ele não tinha tido essa experiência pessoal como o Jó. O Jó disse, pois é, Senhor, eu conhecia o Senhor só de ouvir falar, mas agora eu tremo porque os meus olhos te veem e em consequência eu me arrependo e me abomino no pó e na cinza, porque eu vi a tua grandeza, a tua glória, Senhor. Isso foi o que o Jó disse, e o Ezequiel aproximadamente a mesma coisa também. Senhor, não restou força nenhuma em mim, essa glória toda. Realmente não deve ser pouca coisa não, ver a glória de Deus. Depois o João apóstolo viu no Apocalipse essa mesma glória de Deus e as visões coincidem muito. O Ezequiel viu a glória de Deus em visão, era no sentido espiritual, e ele tremeu, ele caiu por terra de fraqueza diante do terror daquela visão. E o que o Senhor falou com ele depois foi muito importante. Ô meu servo, eu dei para você essa revelação para você saber quem sou eu, e quando eu te chamei, eu sabia o que eu estava fazendo. É para você ir e falar para quem é rebelde e não quer ouvir. Mas você vai ter que falar a si mesmo, porque se você não falar lá, você vai se haver comigo aqui. Ou você vai falar a verdade, enfrenta os rebeldes que vão ameaçar você também. Ou você vai ter que se haver comigo aqui. Então, para você ter ideia de quem é que está falando com você. Deus deu aquelas visões todas para o Ezequiel tremer de verdade. Quando ele viu aqueles seres viventes, eles brilhavam. As pernas deles eram direitas, retas. A planta dos pés era como de um bezerro e luzia com o brilho do bronze polido. Brilhava muito.
E eles tinham 4 rostos e 4 asas, cada um deles. Debaixo das asas, eles tinham mãos de homens aos 4 lados. Assim, todos os 4 tinham rostos e asas. Essas asas se uniam umas às outras e não se viravam quando iam. Cada qual andava para a sua frente. Não havia dúvida. Não tinha lugar para dúvidas, eles iam obedecendo a direção de Deus e unidos, uns uniam as asas aos outros. Isso para nós tudo é muito importante. Na obra de Deus tudo tem que ser feito assim, com sincronia, obediência a Deus, temor a Deus e andando para frente, não olhando para trás, como a mulher do Ló. Quem é de Deus tem que andar para frente e saber que tem um Deus com você e que Deus é poderoso. Por causa disso, o Senhor deu aquela visão ao Ezequiel. A forma do rosto de cada ser vivente daqueles era como de homem. 4 lados. À direita parecia um rosto de leão, à esquerda, rosto de boi e também um rosto de águia do outro lado e de homem. Assim eram os 4 rostos e as asas cobriam os 4 lados também. Aqueles seres viventes eram somente 4. A Bíblia não diz que milhares de seres viventes, mas milhares de anjos, miríades de anjos de outros tipos, 24 anciãos. O João apóstolo teve uma visão mais clara, mais abrangente, mais detalhada da glória de Deus, de todos os seres que assistem junto a Deus. Não é para a gente ficar especulando sobre isso. O que significa os seres viventes, os 24 anciãos? Quem é que manda mais? A hierarquia. Quem é maior, o ser vivente, um anjo, um arcanjo ou um ancião daqueles 24 anciãos? Não é para a gente ficar especulando sobre isso. Deus tem muitos seres à disposição dele e ele utiliza tudo isso de acordo com a necessidade para cumprir um plano, um projeto, principalmente com relação à humanidade, visando a salvação. Então, seres viventes e do lado dos seres viventes, discos voadores. Mas como é que é isso? Ele diz, olha, eu vi os seres viventes e eis que cada um deles tinha uma roda ao seu lado. O aspecto das rodas e a sua estrutura eram brilhantes como o berilo. Tinham as 4 rodas a mesma aparência, cujo aspecto e estrutura eram como se estivesse uma roda dentro da outra. Andando elas podiam ir em 4 direções e não se viravam quando iam. As suas cambotas, aquela parte central, era alta e metia medo. E nas 4 rodas, as mesmas eram cheias de olhos ao redor. Essa é a própria descrição de um disco voador. Um disco voador com a parte central mais rechonchuda, uma cambota mais alta. Olhos ao redor, janelas e girantes. E os seres viventes andavam ao lado dessas rodas, depois até entraram nelas. Bom, especulações, discos voadores existem? Aquilo foi uma visão. No mundo espiritual existe o que Deus quiser que exista. E então Satanás também tem? Provavelmente ele pode ter algum desses equipamentos. Satanás pode se utilizar disso para impressionar as pessoas. Satanás tem algumas delegações de Deus. E pessoas que tiveram visões de discos voadores, será que isso é verdade? Pessoas tiveram visões, tudo isto é no mundo espiritual. E pessoas no mundo espiritual podem ter visões, sonhos, experiências. E quantos
tinham a experiência de andar dentro de um disco voador. Tudo isso pode acontecer na mente das pessoas e em revelação de Satanás. Mas a gente não deve se impressionar com isto. Todas essas coisas fazem parte do mundo espiritual e existe muito mais ainda que nós não vemos, e Deus controla tudo. Inclusive, Deus é soberano sobre o que Satanás pode fazer também. Mas ninguém se espante com essas coisas. Tudo está debaixo do controle de Deus. Deus é soberano sobre tudo isso e isso nos descansa. É o nosso Deus que é soberano sobre isso tudo. É maravilhoso.